Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmão, mais uma vez eu ainda estou aqui no livro de Malaquias, agora o capítulo é o 4 e o versículo 1 que diz assim: porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Cura, que é a cura, ande na justiça. E saireis e saltareis como o bezerro do cevadouro. Como bezerro do cevadouro, quer dizer, o bezerro que está sendo bem servado, bem cuidado. Nós vamos ser como esses bezerros, bem cuidados, pelo seu dono. Aí diz assim: e pisareis os ímpios. Não quero pisar ninguém, mas está dizendo pisareis os ímpios. Porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Misericórdia, irmão. Não quero que nenhum ímpio venha morrer, ser destruído debaixo dos meus pés. Não, eu quero ser justo sim, mas não quero. Muitas pessoas, se fossem pregar isso, diziam: bem feito, é isso mesmo, os ímpios vão ficar debaixo do nosso pé, vão ser destruídos. Não, isso é discurso de ódio, é discurso, de pessoas que não têm Jesus no coração. Apesar que aqui foi o próprio Deus, mas o Deus dos exércitos, o Criador de todas as coisas, antes de Jesus, ele disse isso, Aí diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a saber, os estatutos e juízos. Aí ele diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E a gente vê em Lucas, capítulo 1, glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. A gente vê ali em Lucas, capítulo 1, e o versículo é o 17, quando o sacerdote estava, o sacerdote Zacarias, estava no templo ali apresentando os holocaustos ao Senhor, que veio o anjo e disse: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e o rebelde à prudência do justo, e com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, aquela profecia que foi dita através do profeta Malaquias, dizendo que ia enviar o Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Aí vem o anjo em Lucas, que já é o Novo Testamento, já é um sacerdote do Novo Testamento que estava no templo ali. Ele não tinha filho, e veio o anjo e disse: terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Tipo assim: tua mulher dará à luz um filho, o qual porás o nome de João, e terás prazer e alegria. Aí diz assim: porque grande é diante do Senhor, e não beberá vinho, e nem beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo de Deus, E a virtude, e desde então, desde do ventre da sua mãe já será cheio da virtude de Deus, do Espírito Santo de Deus. É tanto quando Maria foi visitar Isabel, a mãe de João Batista, ele já estava ali ela já estava de 6 meses de gravidez, e Maria foi ali grávida de uns dias, de um mês, visitar. E quando ela abraçou a Isabel, a mãe do profeta João Batista,
né? Ela foi cheia do Espírito Santo, já desde o ventre. João Batista já foi tocado. Ela disse: ó, salve a agraciada, né? Ela disse para Maria, porque ali já estava o Filho de Deus no ventre de Maria. Jesus é aquele que o próprio Deus prometeu lá em Moisés, no tempo de Moisés, que Deus disse: eu vou enviar o meu anjo, a ele obedecei. E Moisés disse: não, Senhor, eu não quero anjo, não queremos nada, queremos a tua presença. Como é que o Senhor vai deixar todo mundo ir assim, vai morrer no deserto? Como é que vão dizer do Senhor? O que vão falar do Senhor? Vão dizer que o Senhor tirou todo mundo para morrer no deserto? Que Deus é esse? Vão murmurar do Senhor. Ele disse: tá bom, Moisés, eu vou, a minha presença vai com vocês. Mas ele já tinha prometido de trazer um anjo, mandar um anjo, e a ele obedecei. Como Moisés ali não aceitou o anjo, ele mais para frente em Isaías 63, ele disse: eu vou salpicar de sangue humano, né? Eu vou pisar, Isaías 63, eu vou pisar o meu lagar e vou me salpicar de sangue. A ira de Deus estava grande com o povo na terra, com os seres humanos na terra, mas depois ele abrasou a sua ira, apagou a sua ira e disse: eis que eu enviarei o meu braço para a salvação. E ele enviou o braço para a salvação, que foi Jesus o Cristo, que foi o Cristo Salvador que morreu lá na cruz do Calvário. Ele veio para salvar os que haviam se perdido. Ele veio no Espírito do Deus Todo-Poderoso, que quando ele foi voltar aos céus depois que ressuscitou, ele disse: eu vou, porque senão o Consolador não virá, né? Eu tenho que ir para o Pai. Então ele foi para o Pai, mas o Consolador, o Espírito de Deus que estava ali em Cristo, veio a toda a terra. Por isso que ele diz: vai a Jerusalém para serem revestidos de poder. E aquele povo foi obediente e foram revestidos de poder. E desde então o Espírito de Deus está no mundo para quem quiser, está, sabe, potentemente para quem quiser buscar, para quem quiser chamar, clamar por Ele. Ele está aqui, Ele está no meio de nós, Ele está no mundo ainda. O Espírito Santo ainda está no mundo, porque Jesus é o braço do Senhor, né, que veio e se fez carne e habitou entre nós, e enviou o seu Espírito, porque Jesus é no Espírito de Deus que ele veio. E João Batista veio no Espírito de Elias. Por isso que Jesus, quando estava conversando com os discípulos, ele disse: vocês estão esperando o Elias? Eles disseram sim. Ele disse: não espere mais, porque o Elias já veio. O Elias é João Batista. O Elias é João Batista, ele já veio. Em Mateus 17, em Mateus 17, no capítulo 10 e 11, versículo 10 e 11, que diz: eles estão esperando o Elias? Ele já veio, né? O Elias já veio. Então o Elias veio. O Elias, como está escrito aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 17, diz assim: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os pais aos filhos, dos filhos aos pais, e o rebelde à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Então Deus já mandou o Elias em carne e osso. Foi o João Batista. Mataram. Ele mandou para converter as pessoas ao caminho, que o caminho era Jesus. Mataram o João Batista, né? E muitos esperam até hoje, até os judeus esperam até hoje o Elias voltar. O Elias não vai voltar. O Elias já voltou em João Batista, né? O anjo que Deus prometeu não vai vir mais. O braço do Senhor não vai mais expandir para a salvação, já expandiu, que foi em Jesus. Agora nós temos que esperar a terrível expectação de fogo, de sofrimento, de terror, porque Jesus veio. Jesus é a luz do mundo, como João evangelista falou, né?
A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e o mundo não aceitou. O mundo rejeitou, e até hoje rejeitam a luz do mundo, até hoje rejeitam Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, até hoje rejeitam. Então, Jesus vai vir, mas quando Ele vier agora, Ele não vai ser como o braço do Senhor para a salvação, Ele não vai vir como o anjo do Senhor, Ele não vai vir como o bonzinho, não. Agora Ele vai vir ranger de dente, vai trazer muito sofrimento e muito ranger de dentes, né? Porque Ele vai vir, como diz lá em Apocalipse, está escrito em Apocalipse 19, o capítulo 3, eu não me canso de pregar isso, que João viu lá na ilha de Patmos, viu quando estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e era Cristo. Ele viu Cristo ali ressuscitado e com um nome bem grande na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele veio num cavalo branco, como foi dito ali em Apocalipse, num cavalo branco, e Ele veio, não foi trazendo paz. Quando Ele vier, não vai trazer paz, Ele está vindo com fúria mesmo, Ele está vindo com justiça, porque Ele trouxe amor, ninguém quis amor, então Ele está vindo com justiça. Da agora em diante é só justiça. Vamos nos colocar debaixo da mão potente do Senhor, buscando praticar justiça e amor, que é o reino de Deus. Busque o reino de Deus, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não vá buscar carro, casa, finanças, fazendas, não. Se você já tem, cuide do que tem. Se não tem, claro, quer buscar um pouco para si, mas sabendo que não tem mais tempo, não há mais tempo. Da agora por diante só vai ser choro e ranger de dentes, tá? O calor vai se esquentar na terra, o sol vai esquentar, como diz em Apocalipse, que o sol vai esquentar tanto porque todos os homens vão murmurar contra Deus. E o calor esquentando, o sol esquentando, não vai ter mais chuva, não vai ter mais como colher, não ter mais plantação e colheita, porque Deus ainda é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Ele já fez tudo para salvar o mundo. Ele mandou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para se entregar ali. E Deus diz na palavra de Deus em Isaías 53, que Ele se alegrou em moer o Filho dele, para não nos moer. Ele moeu o Filho dele, Ele colocou todo o pecado do mundo em Cristo. Então nós temos que nos esconder em Cristo, batizar, como Ele diz, vai a todo mundo, prega as boas novas, que é o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Creia tão somente, se batize e entre no caminho da verdade e da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então entra no caminho da verdade e da vida, porque outro caminho é para a maldição, é para a perdição eterna. Então vamos dar valor ao que Deus nos deu. Vamos agradecer a Deus todos os dias, converter dos nossos maus caminhos. Ele diz que todo o povo que se chama pelo meu nome, se ouvir, pedir perdão dos seus pecados, converter dos maus caminhos, Ele disse: eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Clame a mim que eu responder-te-ei, mostrarei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então clamemos ao Senhor por mudança de vida na terra, por mudança de vida nas pessoas, mudança de vida em nós. Olhai por vós mesmos, para que possa ser achado digno de evitar tais coisas, não no mundo, mas em nós. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano.